O predador de humanos. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Já ouviu falar na teoria do predador de humanos? Quando uma pessoa se torna tão contrário à sua raça, que ele se torna um predador. E sua única ideia é exterminar todos os humanos, ao qual ele tem contato. E a história que vou contar é sobre um desses predadores. Em uma pequena cidade do interior, pacata e afastada dos grandes centros urbanos. Todos se conheciam. E qualquer novidade era rapidamente espalhada de boca em boca. Alguns dizem que é apenas fofoca, porém é até mesmo uma forma de autodefesa. E nessa calmaria, um estranho chegou à cidade sem aviso. Ele era alto, magro, com cabelos escuros e uma presença que imediatamente despertava inquietação. Usava um terno gasto e caminhava pelas ruas, como se estudasse cada detalhe. Seus olhos pareciam sempre procurar algo. Ninguém sabia de onde ele viera. E as poucas pessoas que tentaram se aproximar dele logo recuavam, sentindo um desconforto inexplicável. Ele se hospedou na única pensão da cidade, e as fofocas começaram a circular. Alguns diziam que ele era um viajante, outros que estava fugindo de algo. Mas o que ninguém sabia era que sua chegada traria mudanças sombrias e irreversíveis para a cidade. A cidade era tão pequena que a polícia aparecia naquela pequena localidade. Somente quando precisavam, vinham da cidade mais próxima. Alguns dias depois, estranhas ocorrências começaram a acontecer. Moradores que nunca se trancavam em casa à noite passaram a sentir uma presença observando-os das sombras. Os animais domésticos estavam agitados, e algumas aves mortas foram encontradas nos quintais. O clima da cidade mudou. Era como se uma névoa invisível pairasse sobre ela, sufocando a normalidade. O ar parecia mais pesado. E o silêncio da noite não era mais tranquilizador, era opressor. Pessoas começaram a desaparecer. Primeiro discretamente, sem alarde, como se fossem saídas rápidas para resolver algo e nunca voltassem. O medo crescia, mas ninguém sabia como reagir. Exigiram do dono da pousada que expulsasse o estranho, e após isso ter acontecido, ele não era mais visto durante o dia. Alguns disseram ter visto o estranho perambulando à noite, pela outrora pacata cidade. E assim, uma sensação de que algo ou alguém estava caçando começou a se espalhar. A situação se tornou tão grotesca que até mesmo os homens mais fortes da cidade não tinham forças para agir contra aquele homem estranho, como se eles fossem coelhos, e o estranho um chacal. Uma noite, enquanto uma jovem chamada Clara voltava do trabalho, algo incomum aconteceu. Ela se sentia sendo seguida por um olhar fixo, como se alguém a estudasse de perto. Virou-se diversas vezes, mas nunca viu ninguém. Quando finalmente chegou em casa, o telefone tocou. Era uma voz fria e distante que disse: "Eu sei quem você é, e você é a próxima." Desesperada, Clara chamou a polícia, mas eles não encontraram nada de anormal e voltaram para outra cidade. No entanto, ela sabia que algo estava errado. Ao longo dos dias, a perseguição psicológica aumentou. Bilhetes anônimos apareciam em sua casa, sempre com frases ameaçadoras. Fotos dela, tiradas de longe, eram deixadas em seu quintal. A sensação de estar sendo vigiada em todos os momentos tornou-se insuportável. Era como se o predador estivesse se divertindo com o medo dela, saboreando cada momento antes do ataque final. Enquanto Clara tentava lidar com o terror crescente, outros na cidade começaram a relatar experiências semelhantes. Era evidente, um predador estava entre eles. E ele estava caçando suas vítimas, uma a uma. Não se tratava apenas de perseguições aleatórias. Ele escolhia suas presas com cuidado, manipulando-as, desestabilizando-as emocionalmente antes de atacar. Clara percebeu que precisava fugir, mas a cada tentativa, sentia que o predador estava um passo à frente. Ela se isolou em sua casa, trancou as portas e janelas. Ninguém conseguia confiar nem mesmo em seus amigos. O medo consumia a todos. O predador estava brincando com a cidade inteira, criando um jogo de caça e tortura psicológica. Não havia um rosto claro, mas sua presença era inegável. E as pessoas que tinham visto o estranho rondando suas casas à noite disseram que ele usava uma máscara e sempre usava uma diferente para cada pessoa. Ele estava em todos os lugares, sempre à espreita, esperando o momento certo para atacar. Uma tempestade caiu sobre a pequena cidade. A noite se tornou fria e cheia de terror. Clara, exausta e à beira de um colapso, ouviu batidas suaves na porta. Ela sabia quem estava do outro lado. Com o coração acelerado, foi até a porta, mas não a abriu. A voz do outro lado era calma, fria, a mesma que ouvira ao telefone dias antes. "Você sabia que esse momento chegaria, Clara. Não há como escapar.
Ela olhou pela janela e viu o estranho da cidade, com seus olhos penetrantes debaixo da máscara, esperando pacientemente. Ela tentou fugir pelos fundos e, quando pensou ter escapado, ela foi cercada. O estranho previu o que ela estava tentando fazer. Não havia saída. A verdade era clara. O predador havia planejado tudo, manipulando cada detalhe. Ela corre pelas ruas da cidade, esbarrando em outras pessoas que eram conhecidas, mas não podia confiar em ninguém. Todos pareciam estar sendo perseguidos. E quando pensavam estar a salvos, desapareciam na escuridão. Ele não estava apenas atrás de Clara. Ele estava atrás de todos naquela cidade, alimentando-se do medo e do caos que estava criando. No final, Clara não teve escolha senão enfrentá-lo. E quando ela olhou em seus olhos pela última vez, gritou pedindo para que ele tirasse a máscara. O estranho tira a máscara e por baixo havia um rosto amedrontador. Uma face com a boca com dentes protuberantes e a pele escamosa. Clara percebeu que ele não era apenas humano. Ele era a personificação de um mal antigo, um predador que sempre esteve à espreita na escuridão, esperando por suas vítimas, um humano que odiou por séculos sua raça, e retorna a cada década, para levar consigo o máximo de vítimas que puder. A polícia apareceu na cidade no outro dia, porém não conseguiu encontrar ninguém. Nem mesmo pistas para onde teriam ido, e o caso foi arquivado. A cidade teve que conviver com o seu luto. A cidade nunca mais foi a mesma. Os poucos que sobreviveram àquele ano sombrio nunca esqueceram o que aconteceu. E o estranho? Ele simplesmente desapareceu, deixando para trás o rastro de seu jogo mortal, à espera de uma nova década, para voltar e fazer mais vítimas. Dizem que já estamos na nova década em que ele pode aparecer. Então cuidado, não tenha atitudes de uma presa. Ou poderá acabar chamando para si o predador de humanos. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva.